Estamos de volta e no programa de hoje falamos sobre o Sínodo da Amazônia, o encontro dos bispos com o Papa Francisco e outras autoridades para falarmos dessa importantíssima região brasileira e também mundial. Paulo, em função de um convite muito bacana que recebi dos organizadores da Bienal do Livro de Contagem, Paulo, vocês são convidados também. Eu farei a mediação junto com o Renato Giannini Ribeiro, que é professor de Ética e Filosofia da USP. O Renato tem um livro bacana, Paulo, que é A Sociedade contra o Social. Ou seja, a sociedade, para ele, é todo um conjunto de capital, instituições, que coloca uma lógica de ordenamento. E o social, em especial no Brasil de hoje, é tudo aquilo que, teoricamente, atrapalha aquilo que a sociedade quer para poder andar, que é simplesmente produzir. Ou seja, o social é cultura, o social é educação, o social é meio ambiente. Como pensar, Paulo, que cultura, educação, meio ambiente, social são questões que ajudam a sociedade e não são o seu atrapalho? Pensar, por exemplo, que ecologistas não são ecochatos, de que ecologistas são pessoas importantes, que dizem de um ordenamento, que dizem de uma forma de produzir. Como pensar isso, Paulo? Pois é, é uma espécie de utilitarismo das coisas, né? O objetivo da vida é ter o sucesso, é conseguir uma coisa, é como se fosse uma disputa, né? Leva vantagem. E irrita muito o pessoal, assim, de ver uma pessoa, por exemplo, tocando um violão, do cara curtindo a vida com os seus filhos. Hoje as famílias, muitas vezes, não têm tempo de sair com os filhos, de curtir os filhos, porque quando chega em casa já está irritado, está cansado, né? Então, nós estamos vivendo uma sociedade que não está tendo convivência. Agora, Paulo, falávamos, entre amigos, famílias. E você havia colocado que o desmatamento é talvez a raiz, ou seja, retirar a raiz é o problema, é a raiz do problema. O desmatamento é o problema mais grave que tem. Agora já está provado que se fazemos o manejo sustentável da floresta, ele é economicamente muito mais viável. Se pensarmos, por exemplo, a matéria-prima para cosméticos caríssimos, retirados de seiva, de frutos da Amazônia, de sementes da Amazônia. Como que essas pessoas ainda não viram? Estou colocando para você, telespectador da TV Horizonte. O manejo sustentável da floresta é muito mais rentável economicamente do que desmatar, jogar no chão e botar. E valeria a pena pagar até o ribeirinho para cuidar, porque não só, como o Apolo já falou, há um rio subterrâneo, mas há um rio aéreo. A nossa chuva vai alimentar, né, as áreas frutíferas na Califórnia. É toda uma dinâmica, então valeria a pena. É muito mais vantagem você gastar, investir para que o ribeirinho cuide da mata do que você derrubar a mata para colocar boi. Mas é assim, estão vendendo uma ideia de que colocar o boi e desmatar é muito melhor do que fazer esse manejo? Eu acho que o pessoal está desesperado para trabalhar. Hoje a gente não precisa mais de gente no campo. Sim. Há um processo de mecanização, uma robotização também nas indústrias. E outra coisa, os países mais ricos do mundo, eles querem carne barata, alimentos baratos, para eles terem uma folga internamente e manter a exploração nos países da América do Sul, da África e da Ásia. O imperialismo nasceu disso, o conceito de imperialismo é esse, você mantém a fartura e o salário suficiente nesses locais, que o alimento fica mais barato, e você arranca o couro dos povos mais pobres, que são os povos escravos, né? Que a escravidão pode ser de um país inteiro. O Brasil hoje está ficando um país escravo, o maior produtor de alimento, e tem gente comendo mal aqui, né? Comendo coisa que faz até mal, não tem assim uma preocupação com a dieta. Não, é cruel. É cruel. É muito contraditório. Tem 4 anos, Apolo, que o sistema sanitário no Brasil não pesquisa mais as implicações do agrotóxico na alimentação. Tem 4 anos que não tem mais pesquisa. Você deve se lembrar daquele famoso memorando do Lawrence Summers, em 91, ele era presidente do Banco Mundial, e ele que fez a proposta de transferir as indústrias poluentes para o terceiro mundo,
por uma questão... Eles estão mandando pneu para cá, pneu usado. O custo-benefício era bom, a poluição transferia para cá e melhoraria esteticamente as cidades. Foi ali que surgiu essa ideia de justiça socioambiental. E hoje a gente precisa de uma educação socioambiental. Mas e quando o presidente coloca de que somos, de fato, um país que protege? Por exemplo, ele diz que a Alemanha e a França eliminaram todos os focos de mata nativa para produzir comida, e, né, território de agronegócio. E de que nós não, nós ainda defendemos. Nós somos um país que preserva. Mas será que o Bolsonaro quer chegar ao que a Alemanha e que os outros países fizeram? Isso é a tragédia deles. Então hoje a gente tem consciência, a gente tem história, então a gente sabe dos danos que isso traz. Né? Então veja, esse desequilíbrio, gente, se a gente conseguir chegar em 2050, com meio grau a mais do 1,5, que agora a última reunião do clima não aprovou, as cidades costeiras, gente, vão viver um drama terrível. O aumento do nível do mar, né, a desertificação de outras áreas, a previsão é de que haja 150 milhões de migrantes por questão ecológica. Essa questão que você falou aí do nível do mar, do derretimento de geleira e tal, eu coloco uma questão aí, que é o seguinte... o eixo da questão ambiental no mundo, por mais importante que seja a questão das emissões do aquecimento global, o eixo fundamental que interessa aos povos, interessa aos animais, a todo mundo, é a água. Então, o território de bacia hidrográfica, os ecossistemas, o ciclo hidrológico, que é internacional, o ciclo hidrológico não tem dono, não tem soberania, ele circula o planeta Terra como um todo. Agora, as emissões, a matriz energética do petróleo tem que ser substituída pela matriz eólica e do sol, sobretudo. Isso é uma coisa fundamental. Mas não podemos transformar uma questão social e ambiental, que estão ligados, como uma questão meramente de química de carbono. Agora, Paulo, não podemos cair nessa artimanha aí, entendeu? Perfeito. Olha que bacana. Boa noite, meu nome é Ocileia, da cidade de Mendes Pimentel, interior de Minas. Sou trabalhadora rural, tenho um pequeno sítio e participo ativamente da Igreja Católica. Quando a gente pensou, Ocileia, em fazer esse programa, a gente estava pensando exatamente em você. Nesse programa que vai chegar através do YouTube para as lideranças católicas no Brasil inteiro que pensam a produção, mas ao mesmo tempo pensam em sustentabilidade, a qual vem trazendo a questão ambiental para ser dialogada e discutida nas bases. Ainda é meio tímido os resultados, mas a concretização ou conscientização vem acontecendo. É isso aqui que a gente quer atingir, não é, Paulo? Sim, eu vi agora uma apresentação tão interessante dos pomeranos no Espírito Santo, como que eles superaram essa questão do agrotóxico e hoje trabalham com uma agricultura orgânica, sem nada, como com valor, mudou, né, a vida deles, né? E a questão religiosa e educacional foi fundamental para isso. Tanto a igreja ajudou nesse processo, mas também na educação, por exemplo, como o componente curricular e ensino religioso, para ajudar a pensar isso que o Apolo falou, essa desligação precisa de produzir uma religação. Religar com a natureza e o sínodo, ele não é importante só para os católicos. Eu sou de uma família de origem evangélica, presbiteriana, eu já fui campeão mineiro de Bíblia, patrocinado por Israel, eu já li a Bíblia 6 vezes, eu sou profundamente espiritualista na concepção do mundo. É impossível haver uma maravilha desse universo se não tem uma inteligência superior. Então, para mim, essas coisas estão resolvidas. Agora, o sínodo mostra a liderança da Igreja Católica em todo o mundo. E eu falo que o sínodo é um bem para a humanidade. Ela extrapola a Igreja Católica. Eu, por exemplo, gostaria de estar lá. Perfeito. Se você que tem influência aí arrumar uma passagem de avião no leva hotel, a gente, Paulo. eu estarei indo. Aí tem que conversar com o Dom Valmor, que é o nosso representante aqui. Senhores, obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que a missão foi cumprida. O Sínodo dos Bispos deve tornar-se cada vez mais um instrumento privilegiado da escuta do povo de Deus. Para os padres sinodais, pedimos, antes de mais nada, do Espírito Santo, o dom da escuta de Deus, até ouvir com ele o grito do povo, escuta do povo, até respirar nele a vontade a que Deus nos chama. O programa de hoje fica por aqui e eu te agradeço a companhia.
Até o próximo programa. Tchau!